Fala galerinha, tudo bem com vocês? É noite de chave do Enem no ar. Você sabe, mas não custa explicar novamente, hein? Cada semana nós temos uma área do conhecimento sendo trabalhada aqui em aulas curtas por componente. Na primeira semana do nosso ciclo, linguagens, literatura, língua portuguesa e a cada dois ciclos, língua inglesa. Segunda semana do nosso ciclo, matemática, noite pura de matemática. Terceira noite do nosso ciclo, ciências da natureza, química, física e biologia. E hoje é a quarta noite do nosso ciclo. Geografia e História. Eu mesmo estarei aqui com vocês e depois aula de História. Lembrando, começamos com as aulas, fazemos um resumo da sua apostila, fazemos um resumo do conteúdo que você está trabalhando em sala de aula com o seu professor. Aliás, um abraço para todos os professores do Brasil. E depois abrimos o simulado. Tem outro ponto importante. Hoje nós teremos Geografia e depois História. Acabou a História, não acabou a live, hein? Porque tem a correção dos exercícios da semana passada. E assim você consegue toda semana ter aula, correção de exercício, revisão de conteúdo da sala de aula, teste, ou seja, estamos aqui para preparar você para mandar muito bem na sua prova e na sua escola, no vestibular e, é claro, no Enem, já que nós somos aqui o Chave do Enem. Então, boa noite, seja bem-vindo e vem comigo. Depois da vinheta começamos com Geografia e logo depois História e correção de exercícios. Roda a vinheta. Pois é, galerinha, agora nós vamos para a aula de Geografia. Tá preparado? Tá preparada? Já sentou ali com seu balde de pipoca, o seu lanchinho natural, a água, o suco? Pois é. Vamos combinar um negócio? Coloca no silencioso tudo aquilo que pode te atrapalhar. Se você está na live, aproveite esse tempo. Professor, eu estou assistindo por demanda. Esse é um ponto legal do Chave do Enem. Aqui no canal da Educação Adventista Brasil você pode ver o nosso lançamento, todas as quintas-feiras, às 19 horas, ou pode também, e deve também, né? Não só pode como deve, salvar o vídeo. Já se inscreveu no canal, já clicou no sininho? É importante, porque você pode assistir, por exemplo, essa videoaula na véspera da prova, se preparando. Mas sem demoras, sem distração, vamos comigo. Primeiro ano nós estudamos agora no módulo 1, o que é geografia, para que serve a geografia. Então o que nós temos para hoje na chave do Enem não é diferente disso. Nós vamos falar sobre princípios da geografia e conceitos geográficos. Mas para isso é claro que eu tenho que lembrar de algumas coisinhas importantes que nós precisamos rememorar sobre os conceitos e sobre a história da geografia. Bom, vamos lá então? Quando nós falamos de geografia, nós temos que lembrar que o conhecimento geográfico surge antes da ciência geográfica. O conhecimento geográfico surge antes da ciência geográfica. Lá na antiguidade, o ser humano já precisou aprender como funcionavam as coisas. Entender o clima, entender os rios, entender relevo, só que ainda não era uma ciência organizada. A geografia, então, ela surge só no século XIX como ciência. E por quê? Porque nós temos que pensar o mundo. Eu gosto dessa imagem, está lá na sua apostila, inclusive, lá no módulo 1. Né? Você já parou para imaginar, para pensar, ou para tentar raciocinar como o mundo ele é composto por camadas de informações? Eu gosto muito, minha cabeça funciona assim, como geógrafo funciona assim, né? Nós temos um mundo físico, geologia, as rochas, o solo que se forma em cima disso. Nós temos o relevo que é modelado, né, por vários fatores internos e externos. Nós temos a circulação da água no sistema hidrográfico. Nós temos a vegetação, a vida. Depois nós, como seres humanos, nos apropriamos desse espaço, colocamos cercas, né, criamos ali as divisões territoriais. Nos apropriamos do uso da terra para a produção, uso da terra urbano, uso da terra rural, uso da terra, enfim, para diversas formas de produção de riquezas, né? E usamos sistemas de transporte, comunicação, que se espalham pela terra. Então, a geografia, como eu disse para vocês, ela surge antes de ser uma ciência, porque essas camadas já existiam. Claro que o ser humano vai tornando cada vez mais complexa a sociedade, mas essas camadas já existiam
e ao longo da história foi necessário. Imagine vocês, os romanos, dominando um grande território sem conhecer parte dessas camadas, sem entender como funcionava o nosso planeta. Como os gregos iriam ali, né, viver nas cidades-estados, lembrando que a Grécia era composta por cidades-estados, isoladas muitas vezes por montanhas. Talvez o caminho mais curto entre duas cidades-estados era navegando pelo mar ali ao redor, né, da Grécia. Então eu precisava conhecer os elementos do espaço geográfico. Bom, então quais são os principais nomes? Já dei o spoiler ali, mas é importante, né, nós relembrarmos aqui. Ao longo da história, então, vários grupos humanos, várias civilizações humanas começaram a buscar o conhecimento geográfico. Destaque para os gregos. Como eu disse para vocês, né, a Grécia, dá uma olhadinha depois no mapa da Grécia, ou vai lá no Street View, caminha pela Grécia. Você vai ver que é uma península ali, né, no mar Mediterrâneo, na porção mais a leste da Europa, próximo ali do Oriente, montanhosa, uma região montanhosa. Inclusive as fotos das cidades gregas são lindas, né? Com aquelas escarpas e as cidades construídas ali na beira dessas escarpas. Só que na antiguidade isso era um grande desafio. Como manter comunicação? Como manter uma rota de transporte? Como manter uma geopolítica nisso? Então os gregos começaram a estudar a climatologia, começaram a estudar a cartografia. Na aula 2, né, do primeiro ano, que nós vamos ter daqui a um mês, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Os caras desenharam o primeiro mapa mundi para poder entender isso, olha, antes de Cristo. Os caras determinaram que a Terra era esférica, calcularam o raio da Terra. Então os gregos tiveram uma grande contribuição porque eles necessitavam do conhecimento do espaço geográfico. Não diferente depois, né, no Império Romano, para dominar um grande território. Pega e dá uma olhadinha no mapa do Império Romano. Praticamente toda a Europa, parte da Ásia, inclusive ali Israel, Jerusalém, e o norte da África era o grande Império Romano. Num período, meus queridos, que a velocidade máxima de transporte era o cavalo, 16 km por hora em média, um bom cavalo, uma boa carruagem, né? Transportar informações, transportar cargas, riquezas, era algo muito difícil. Os romanos precisaram, então, construir sistemas, por exemplo, de transporte, as rodovias, as estradas. Você já estudou isso um pouquinho, né? Então, a geografia ela vai ajudar. Durante a Idade Média, o conhecimento não parou. Os árabes aprimoraram alguns conhecimentos geográficos, inclusive aprimoraram a cartografia, que depois foi usada nas grandes navegações. E como seria possível os europeus dominarem os territórios na Europa, na África, na Ásia, sem o conhecimento cartográfico e geográfico? Pois é, ao longo da história, o conhecimento geográfico foi usado para dominar território, foi usado para geração de riqueza, e não é diferente hoje. Porém, está ali no último tópico, somente no século XIX, lá na Prússia, um pedacinho do que hoje é a Alemanha, a geografia se torna uma ciência, porque até então, até aqui, olha, em cima, eu estou falando de conhecimento geográfico. Mas para ser ciência, eu preciso do método geográfico, eu preciso ter um objeto de estudo bem definido e eu preciso transformar isso num curso acadêmico. Então foi na Prússia, onde nós tivemos lá Ritter e von Humboldt, dois cientistas da época, que fundaram o curso de geografia, oficializando então a geografia como ciência. E ao longo da história, essa geografia ela foi sendo, né, repensada, né? Como é a geografia? Para que serve a geografia? Para que se aplica a geografia? Então nós temos lá as escolas do pensamento geográfico, só apostila atrás. A escola alemã, chamada de determinista, onde a natureza, o ambiente onde a sociedade está, determina essa sociedade. Tentava justificar os europeus serem mais fortes e dominarem os países que estavam longe das zonas temperadas. Né? Foi usado, inclusive, isso para o mal, muito pelo mal. Temos a escola francesa, possibilista, que diz o seguinte: não, o ser humano tem a capacidade de modificar o espaço geográfico para sua adaptação, para sua vivência. E aí justifica a colonização, aquela ideia, não, eu não estou indo destruir os povos, eu estou indo levar o conhecimento, o progresso para os povos. Aí depois nós temos uma série de pensamentos geográficos, que você tem lá na sua postinha, que é bom dar uma olhada, mas eu caio agora com vocês numa forma que enxergamos o mundo hoje através do olhar geográfico, que é o geossistema. Conversa muito com aquela primeira imagem no meu slide. Hoje nós entendemos que cada elemento que compõe o sistema Terra, geologia, climatologia,
a parte da vida, né, biogeográfico, atmosfera, enfim, tudo isso acontece de maneira integrada, por isso nós colocamos o nome de sistema. Sistema é quando tem conexão. Então, hoje, a principal visão que nós temos na geografia, existem várias vertentes na geografia. Geografia humana, física, dentro disso tem várias vertentes. Mas qualquer uma dessas vertentes hoje olha para o mundo de maneira integrada. Como assim, professor? Olha, meu querido, a geologia, onde você está pisando, ela é importante porque ela é a forma física da Terra, é o que dá suporte para a forma física da Terra. É ali que acontece a formação de solo. O solo é matéria-prima para o ser humano, está no meio, antrópico. Nós só conseguimos construir esses espaços que nós estamos porque nós aprendemos a extrair minerais, transformar em tijolo, em cimento, em concreto, enfim. Tá? Esse mesmo solo é a base para os seres vivos. Está ali, ó, o espaço ou a caixinha biogeográfica. Né? Os seres vivos. Os vegetais precisam do solo. Os vegetais produzem ali, né, a partir da fotossíntese, biomassa e servem de alimento para os consumidores primários, secundários, enfim. Né? A atmosfera fornece gases para nós, a circulação da água, fornece também gases para que as plantas possam criar a biomassa. Então, essa é a visão geossistêmica. Guarde isso. Todos os elementos que estão na Terra estão interligados. E nós estamos também interligados aqui. Né? Perceba que nessa representação, que é da sua apostila, inclusive, quero sempre fazer referência à apostila, nós estamos ali no centro hoje. Porque o ser humano depende de todos os sistemas. A gente não vive sem geologia, sem hidrografia, sem atmosfera, sem a biodiversidade. Só que, ao mesmo tempo, nós interferimos em todos esses sistemas. Nós alteramos rios, construímos usinas, barragens, nós alteramos a geologia. Um grande exemplo no Brasil, Serra Pelada, lá na região amazônica, onde uma região de morro foi praticamente desmontada. Imagina desmontar um morro, né, para retirada de minerais. Enfim, né? Então perceba que hoje nós temos, na geografia, esse olhar de integração dos sistemas. Conseguiu entender ali? Conseguiu pegar mais ou menos? Não conseguiu? Dá uma olhada na apostila, depois volta mais a aula, assista com calma, anote tudo, hein? Muito bem. Só que para a geografia existir, nós temos que ter uma sistematização. Temos que ter um método geográfico e temos que ter uma forma de analisar o espaço geográfico. Para isso, nós temos os princípios da geografia, que foram sendo criados ao longo do tempo. Afinal de contas, toda a ciência, a biologia, a química, a física, vai se aprimorando ao longo do tempo e criando instrumentos, importante, né? A geografia tem uns instrumentos de trabalho, GPS, computadores, geoprocessamento, bússola, né? Eu estou indo para paleontologia, minha área hoje é mais paleontologia, então escavação, eu uso materiais cada vez mais sofisticados. Só que não adianta ter um instrumento se eu não tenho os princípios. Os princípios é como eu vou analisar. Como que eu vou analisar um fenômeno? Então aqui também é extraído da sua apostila, lembrando que a gente está conversando com a sua apostila aqui diretamente, tá? Nós temos aqui então 5 princípios básicos da geografia. Primeiro, extensão ou localização. Algo fundamental na geografia. Querido, querida, todo fenômeno geográfico está localizado no lugar do planeta. Então, quando eu vou analisar um fenômeno, eu tenho que dizer onde ele está, até onde ele vai. Ah, é o continente americano, América do Sul, região sul do Brasil. Eu estou localizando, eu estou falando a extensão desse fenômeno. Tá? E ela, ou seja, ele pode ser delimitado. Ponto. A geografia, localização, acho que é básico. Atividade. Nenhum fenômeno acontece parado, estático e nem isolado, depois a gente vai falar dessa parte. Então, todo fenômeno que está na natureza, seja fenômeno hidrográfico, climatológico, geológico, antropológico, tem uma dinâmica, está acontecendo. Então, eu posso falar, por exemplo, sobre erosão. Eu vou estudar erosão. Qual que é a atividade? Erosão. O solo sendo retirado de um lugar e levado para outro. Vamos falar sobre choque de placas tectônicas. Então, eu tenho subducção, eu tenho surgimento, eu tenho fraturamento. Vamos falar sobre ciclo hidrológico, evaporação, evapotranspiração, nome correto, formação de nuvens, carregamento dessas nuvens, chuva. Então perceba que no espaço geográfico nós temos as dinâmicas. Isso nós chamamos de princípio da atividade. Quando eu quero fazer essa análise, eu estou olhando a atividade. Bom, como o mundo tem uma diversidade espacial, é grande, tem diversidades na superfície, atmosféricas, de altitude, latitude, então nós podemos também comparar fenômenos
em lugares distintos. Então, comparação, analogia, a diversidade dos lugares só pode ser aprendida com contraposição das individualidades. Eu pego um fenômeno num lugar e comparo com outro, mas tem que considerar as características do espaço diferenciado desses dois fenômenos. É o mesmo fenômeno, chuva. A gente tem que analisar as características locais que possibilitam as diferenças ou as similaridades desses fenômenos. Conexão. Voltamos ao geossistema. Lembra lá das setinhas? Né? Todos os elementos na superfície da Terra estão conectados, interligados. Quando eu falo de clima, e a gente fala hoje sobre mudança climática, por que a gente se preocupa com a questão da mudança climática geral? Porque quando eu altero a dinâmica dos ventos gerais no planeta, eu não mexo somente com microclima. Existe microclima. Mas quando eu falo da circulação geral, quando eu falo das correntes marítimas, são fenômenos que ocorrem numa escala de magnitude tão grande que vai interferir em lugares distantes. Chuva ácida, um outro exemplo aqui, uma questão antrópica, né? A chuva ácida não cai somente onde eu tenho grandes indústrias ou grande quantidade de queima de combustível fóssil. Eu tenho lá fenômenos, olha a conexão, né? O enxofre, os óxidos de enxofre e nitrogênio entram na atmosfera depois da queima, são transportados pelo vento, entram em contato com as nuvens, essas nuvens podem ser transportadas a longas distâncias e precipitar nessas longas distâncias. Então perceba, né, que a conexão ela é extremamente importante. E, obviamente, todo fenômeno tem que ter uma causa. Então, eu tenho também o princípio da causalidade. Qual é a causa daquele fenômeno observado? Então, as causas e também, né, segundo Humboldt ali, que é um dos fundadores da geografia, as consequências. Então, nós temos que pesquisar o que causa aquele fenômeno que está no lugar, que tem uma atividade, que pode ser comparado, que tem conexão, mas o que causa ele e as consequências desse fenômeno. Se você parar para analisar essa tabelinha, isso aqui é uma aula de geografia. É isso que nós trabalhamos em sala de aula. Nós sempre vamos analisar os fenômenos assim. Ah, vou falar de Guerra Fria. Eu falo onde está a Guerra Fria. O que aconteceu na Guerra Fria, atividade. Comparo a Guerra Fria com o tempo atual ou com pré-Guerra Fria. Eu conecto a Guerra Fria com as guerras anteriores. Eu vou dizer o que causou a dicotomia entre o mundo ocidental e oriental. Então, perceba, né, que na verdade esses princípios são aqueles princípios que nós usamos mesmo no dia a dia, na sala de aula, só que agora você sabe que existe. Se você conseguir entender isso, inclusive, fica muito mais fácil a geografia, hein? Dica do professor, dica do professor. Tenta entender essa tabelinha aqui, que está aqui, tira print, ou lá na sua linda e maravilhosa apostilinha de geografia da CPB. Vem comigo então, vamos falar agora sobre conceitos geográficos. Princípios é como nós analisamos. Conceitos é a partir de que aspecto do espaço geográfico nós vamos analisar. Bom, então a geografia tem como lugar de estudo o espaço geográfico, está aqui destacado para vocês. Tá? Então, todos os fenômenos, tudo aquilo, ó, tudo isso aqui acontece aqui. Vamos explicar melhor, professor? Sim, todos os princípios, ou seja, os fenômenos e as conexões acontecem onde? Aqui, no espaço geográfico. Acontece aqui, olha, aqui, ó, no espaço geográfico. Beleza? Mas como a gente pode analisar o espaço geográfico? Existem formas diferentes, dependendo do aspecto que eu quero analisar. Vamos começar então comigo? Primeiro conceito geográfico é o conceito de paisagem. Com certeza você já escutou falar o termo paisagem. Lá em artes a gente usa, inclusive, né? Geralmente é uma paisagem mais essa aqui da esquerda, né? Mais aquela ali da esquerda, aquela paisagem bonita. Mas paisagem é quando nós conseguimos olhar para o espaço geográfico e descrever os elementos que existem ali. Isso é paisagem. Eu faço um recorte do espaço geográfico e descrevo os elementos que compõem essa paisagem. No passado era muito comum, né, a análise da paisagem natural, mas hoje cada vez mais nós sabemos que a paisagem natural vem deixando de existir, porque mesmo no meio da floresta amazônica, onde o ser humano não está lá pisando, né, e alterando ela, mas de maneira indireta, a alteração da chuva, a queda de poluição, a chuva que leva a poluição, está alterando a paisagem natural. Então aqui, né, só para a gente comparar, do lado esquerdo teria uma paisagem natural, eu só tenho que olhar uma coisa, se aquela pastagem é plantada, ela não é natural. Se é uma pastagem natural mesmo, né, se é uma pradaria, por exemplo, um campo, ela é natural. Isso é uma pegadinha, cuidado, hein?
uma área plantada pelo homem já é paisagem antrópica. E do lado direito fica muito fácil, ali o centro de São Paulo, né? Uma selva de pedras, onde o ser humano transformou e colocou ali sistemas de transportes, tem áreas verdes, tem prédios, né? Uma paisagem verticalizada. Então, paisagem, eu analiso os elementos que compõem aquele recorte geográfico. Lugar. Bom, lugar são os espaços familiares. Lugar, tá ligado? Olha a palavra ali, a afetividade com o espaço. Olha só. Você com certeza tem na sua memória um espaço que você ama. Pode ser a sua casa, o seu quarto, ou se você já mudou de cidade, eu mesmo, né? Já mudei várias vezes de cidade, eu tenho ali ainda comigo a memória da minha cidade natal. Não moro lá há 21 anos, mas ainda tenho aquela relação. Ou, por exemplo, um grupo social que é expulso da sua terra, que é obrigado a sair por força ou por melhorar de vida, quando o imigrante vai embora do Brasil. Ele fica com saudade da sua pátria. Inclusive, é muito comum em poesias e músicas, né? Você falar de saudade do sertanejo. Aqui do lado tem essa imagem de uma família migrando, saindo lá do Nordeste, esse é o período, né, do êxodo rural, indo provavelmente em direção às grandes cidades e levando a saudade. A gente também pode analisar muito a questão de lugar quando há construção de usinas. Estou dando um exemplo para vocês como pode ser cobrado, hein? Quando vai construir uma usina hidrelétrica, eu preciso alagar uma área, portanto eu tenho que tirar pessoas que moram ali. Geralmente não é uma coisa simples. Quando, agora o caso de São Paulo, cidade de São Paulo, está tendo uma reforma urbana, o centro da cidade agora vai ter novos prédios construídos ali para o poder público. A população teve que ser tirada. O governo chegou lá e desapropriou. Nem todos saíram de uma maneira satisfatória, porque tem relação histórica com aquele lugar. Então a gente tem memória afetiva, a gente tem memória afetiva com o espaço. Você já deve ter ouvido alguém mais idoso, olha, eu me lembro daqui no passado, aqui era assim, tinha tal prédio. Então a gente vai criando memória. A geografia também pode estudar, então, o espaço geográfico a partir dessa afetividade com o espaço geográfico. E aí nós usamos o conceito de lugar. Tá? Objetivo, um ponto importante, a partir agora do século XXI e, sobretudo, depois da pandemia, nós também criamos relações sociais pela internet. Agora existe também o conceito de cyberespaço ou cyberlugar. Rede social, onde você faz amizades. Eu tô falando aquela coisa mais sincera, tá? Não tô falando fake, não, tá? Onde você conhece pessoas, ou tem pessoas que você realmente conhece na vida real, mas morando distante hoje, só consegue estabelecer seus vínculos. Por que é importante? Porque quando eu falo para vocês da afetividade do ser humano com o espaço geográfico, não é afetividade só pelo espaço, mas pelas relações sociais que o ser humano estabelece ali. Na sua casa, você tem a sua família, você cria vínculos familiares. Na escola, talvez hoje você fique, professor, hoje não estou muito bom, não gostei da aula de hoje e tal, mas na sua vida afetiva, depois da escola, você vai ter memórias, geralmente boas, dos amigos, do recreio, de alguns professores, tá? E a mesma coisa hoje está acontecendo no espaço virtual. É um novo conceito, perigoso, mas interessante de se estudar. Fica ligado, hein? Fica ligado. Tá muito cuidado com o cyberespaço, porque é um espaço ainda sem lei, sem regulamentação. E onde não tem lei, onde tem regulamentação, o perigo é constante. Próximo conceito, região. Esse aqui com certeza você já traz mais, né, dentro do seu coração, da sua mente. Região, você já estudou isso em geografia, região do Brasil, regiões da América, América do Norte, Central e do Sul. Bom, ao longo do tempo, o conceito de região foi mudando. Lá na Grécia, desculpa, Grécia não, gente, desculpa, lá em Roma, as regiões eram quase as províncias, era para estudar, né, os povos, agrupava por línguas, agrupava por características climáticas, e hoje o termo foi sendo alterado. Geralmente, nós classificamos as regiões por áreas que apresentam semelhança, está ali no último parágrafo. Então, a gente vai agrupar espaços que têm as mesmas semelhanças, social ou físico. Via de regra, a gente usa três conceitos básicos. Ou é uma região natural, ou econômica, ou geopolítica. E a gente também pode combinar. Exemplos aqui, né? Regiões do Brasil. Isso aqui é a região de Pedro Pinchas, tá? Não é do IBGE. Ele considerou aqui um pouco da história econômica e cultural do Brasil e dividiu o país em três complexos regionais, né? Complexo do Nordeste, Amazônia e Centro-Sul, conforme as suas características. Esse outro exemplo aqui é muito clássico. Zonas climáticas. Eu coloco ali, olha,
pela latitude, zonas que têm características mais ou menos homogêneas de temperatura e pluviosidade. Mais de temperatura, né? Então, eu zoneei o mundo, eu não, né? Nós zoneamos o mundo por questões físicas, exemplo aqui, né? Da parte climática, e aqui, socioambiental ou ou social. Entendeu aqui? Eu posso agrupar. Eu também posso fazer uma região, por exemplo, da cidade, usando um aspecto só geográfico. Zona norte de São Paulo, zona sul de São Paulo, zona leste, zona oeste, tá? Isso também é regionalização. Eu usei um critério, a localização geográfica em relação ao centro da cidade. Eu agrupei aquilo que é semelhante. Pegou? Pegou aqui. E vamos então para o último conceito, um conceito muito importante, muito importante, que cai muito em prova, mas lembramos, conceitos não caem com um nome de conceito muitas vezes no vestibular. Na prova de geografia, talvez. A construção da ideia de território leva a uma consideração da delimitação do espaço e o poder exercido. Guarda essa informação contigo, que é palavra-chave para vestibular, prova, qualquer coisa que envolva isso. Quando nós falamos que o espaço tem uma fronteira, ou seja, está delimitado, e falamos de um poder em cima dele, nós estamos nos relacionando com o território. O exemplo disso, né, mais clássico, os países. Mais clássico são os países. Quando você pega lá, vamos pegar aqui ó, o Canadá, que está o primeiro ali. Quando você pensa no Canadá, olha no mapinha, tem a fronteira. Só que dentro da fronteira tem um governo que faz a gestão, tem leis, tem organização. Mesma coisa para a Índia, Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, México, enfim, todos que estão aqui, inclusive o Brasil. Né? Só que eu posso ter territórios dentro de territórios. E eu posso ter territórios oficiais e não oficiais. Desde que tenha delimitação de espaço por uma fronteira e poder, é um território. Legal ou ilegal? Mas vem comigo aqui. Né? Continuando. Então, para ter território, tem que ter fronteira. Existem as fronteiras delimitadas de maneiras efetivas e tem as fronteiras em litígio. Por exemplo, o Brasil é um país que tem todas as suas fronteiras internacionais, limite territorial brasileiro, efetivada. Toda ela. Brasil, Uruguai, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Peru, Venezuela, Bolívia, as Guianas, enfim, não tem disputa. Os governos já têm acordado há muito tempo isso. Cada um respeita o espaço do outro e se acabou. Só que em alguns lugares, as fronteiras, elas estão em litígio constante. O exemplo que mais cai hoje em dia é a questão entre Israel e Palestina. Qual é o limite territorial de Israel e da Palestina? Que foi determinado em 47 pela ONU, mas houve disputa territorial. Outro exemplo que pode cair, a própria questão entre Ucrânia e Rússia. É uma briga territorial, ou seja, uma briga por fronteira. A Rússia hoje diz que parte ali do leste da Ucrânia pertence à Rússia porque a população é predominantemente de origem russa. Então quer colocar a fronteirinha para lá. E também existem as fronteiras móveis. Por exemplo, eu disse que existe o território ilegal, território do crime organizado. Então tem um bairro, uma favela, onde ali está circunscrito de maneira oculta, mas vigilante, uma fronteira daquele grupo do crime organizado. Entrou ali um outro grupo, guerra. Entrou ali o poder oficial do Estado, a polícia, guerra, conflito. Entendeu? Então as fronteiras elas são importantes. Outro ponto importante, num território oficial eu tenho o Estado. O Estado é o conjunto de todos os poderes regulares, regimentais, que estão por lei, que são responsáveis por cuidar daquele território e do seu povo. É um governo, um povo, um território. Essa é a máxima, né, da nossa fala aqui. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o Estado brasileiro, que é composto por 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Qual a função deles? Cuidar da soberania do território nacional, criar leis, executar aquilo que for necessário para que o Estado funcione, educação, saúde, infraestrutura, cuidar de alguns aspectos da economia, mesma coisa com os Estados Unidos. Então aqui nós temos 2 conceitos importantes para fechar o que é território. E aí, compreenderam? Foi fácil de entender agora? Fica a dica, dá uma olhadinha na sua apostila, leia com calma, reveja esse vídeo, use ele na véspera de prova, inclusive, fica à vontade, porque são conceitos fundamentais para a geografia que vai nortear, inclusive, né, como você estuda geografia.
Na próxima aula nossa, né, daqui a um mês, eu vou falar de cartografia, outro tema importante também. Já dá aquela estudadinha antes, tem um mês para você dar uma olhada ali, né, no módulo 2, um pouquinho do módulo 3 sobre cartografia. Vamos combinar assim então? Não se esqueça que depois da minha aula tem a aula de História e depois tem a correção do simulado da semana passada. E também, ainda hoje, abre o simulado de Humanas. 5 questões de Geografia, 5 questões de História. Combinadinho? Então, fechou, amiguinhos. Um forte abraço e tchau! E aí, galerinha do Chau do Enem, beleza? Galera do primeiro ano hoje, começando aí as nossas aulas de 2025, beleza? Como é que estão? Ó, esse ano a gente está fazendo um pouquinho diferente aí, né? Nós vamos ter essa aula e depois nós vamos ter as correções aí das questões, e aí tu vai poder seguir aí com a tua apostila, porque o que vai ser falado aqui, né, é o que está lá na apostila. Então, tu pode pegar a tua apostila aí e seguir olhando para ver se tudo que está sendo falado aqui está sendo privilegiado aí na apostila, beleza? Vamos começar? Show de bola? Vamos lá então. Olha só, um dos primeiros temas que nós vamos ter neste ano vai ser o estudo das primeiras civilizações, tá? Mesopotâmia e Egito, que está lá na apostila de vocês, tá? Um tema extremamente legal, extremamente interessante, e vamos lá. Então, olha só, vamos começar pela Mesopotâmia. Mesopotâmia significa a palavra, né? Significa a região entre rios, certo? E essa é uma região que fica lá no que nós conhecemos como Crescente Fértil, que está localizado aproximadamente hoje o que é o Iraque, beleza? É um ambiente propício para a agricultura, por quê? Porque nós temos dois grandes rios ali, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates. E essa região, por ser uma região onde tu tinha dois rios, tu tinha uma parte, né, central que era extremamente fértil, ela sempre foi extremamente concorrida, né? Se a gente for ver na história, nós percebemos que vários povos sucederam no poder para que tivessem o controle aí daquela região. Por exemplo, nós vamos ter primeiramente os sumérios, que vão ficar naquela região ali. Depois dos sumérios, os sumérios eles não formaram um império, né? Eles tinham cidades-estados ali, uma organização um pouco diferenciada. Depois nós tivemos os acádios, né? Que com Sargão I ele vai fazer a primeira civilização unificada ali. Depois nós vamos ter os babilônicos, né? E um dos grandes nomes da Babilônia foi o Hammurabi, né? Que vai escrever o Código de Hammurabi, que é um dos códigos de leis mais antigos que pelo menos se preservou e que a gente tem contato. Depois, quem ficou por ali foram os assírios e depois os neobabilônios, cada um com as suas características, né? Uma das características mais marcantes, por exemplo, dos babilônicos foi justamente o Código de Hammurabi. Depois nós vamos ter os assírios. Os assírios eles tinham uma característica muito interessante. Eles tinham um exército extremamente temido, né? Eles tinham uma organização militar que colocava medo nas pessoas e as pessoas temiam muitas vezes até lutar contra eles, né? A capital da Síria era Nínive, né? Que lembra lá o que nós vemos na história lá da Bíblia, né? De Jonas, né? A gente faz uma conexãozinha aí com essa história aí. E nós vamos ter também os neobabilônicos, né? Nabopolassar, Nabucodonosor, né? Já ouviu falar esses nomes também? Tá lá na Bíblia também, nessa parte aí que vai estudar sobre a história de Daniel, beleza? Os neobabilônicos, eles tiveram uma característica muito interessante, né? Eles construíram os grandes jardins suspensos da Babilônia, certo? Um lugar que era esplendoroso, certo? Bom, algumas características econômicas dessa região aí. Primeiro, agricultura, certo? Por quê? Porque eles tinham ali, faziam parte ali do Crescente Fértil, tu tinha o Tigre e o Eufrates, então muitas das nações que sucederam no poder justamente brigaram, fizeram guerra justamente pela parte agricultável daquela região,
outra coisa que eles viviam ali era o pastoreio, também eles tinham o artesanato, e se sabe que, pelo tamanho da Babilônia, né, se praticava também o comércio, porque eles traziam coisas de um lugar para o outro, né, e nós tínhamos todo um sistema comercial ali também. Dentro da divisão social, nós tínhamos o rei e seus agregados, né, seus parentes mais próximos. Como nós tínhamos um sistema politeísta, certo? Nós tínhamos os sacerdotes, um destaque importante, os escribas e funcionários do rei, né, para fazer toda aquela burocracia do Estado. Ali seria um dos primeiros lugares onde tu vai ter a construção de um Estado mais complexo. Depois, nós tínhamos os soldados, que eram os responsáveis pela defesa, os camponeses, os artífices, né, que faziam toda aquela parte de ter objetos, né, para poderem vender, né, e alguns objetos para o cultivo, né, tal. E aí nós vamos ter também os pequenos proprietários de terra, temos os grandes proprietários, os pequenos proprietários, os comerciantes, que viviam geralmente na cidade, e a base da pirâmide nós vamos ter os escravos, né, que geralmente eles eram obtidos através de guerras, né? Então eles guerreavam, depois eles traziam as pessoas e havia um processo de venda desses escravos. Mas primeiramente esses escravos eles eram obtidos com certeza através da guerra, né? Aqui nós temos uma expressão, né, do que poderia ter sido o jardim suspenso da Babilônia, né, que faz parte aí de uma das maravilhas do mundo antigo. E uma das características interessantes é que dentro dessa questão da arquitetura, nós vamos ter um sistema de zigurates, né, que eram construções com uma base mais larga, né, do que a parte do topo. Não chegava a ser uma pirâmide, como é no Egito, mas é uma construção com uma base bastante larga, certo? Outra questão importante, os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver, principalmente os suméricos, foram os primeiros a desenvolver uma escrita, um estilo de escrita que é bastante interessante, pelo menos para mim, é muito interessante, que é a escrita cuneiforme. Eram escritas em formato, símbolos em formato de cunha. Isso daqui seria um formato de cunha. Aqui no slide a gente tem um exemplo clássico de um tijolo aí, onde tu tinha um tablete, onde tu tinha, né, a escrita cuneiforme representada. Ela era diferente, né, da escrita hieroglífica, né, que era do Egito, né, do Egito era um pouquinho mais desenhado e tal, e isso fez com que muitos dos achados da antiguidade, do decifrar dessas escritas, possibilitaram a gente ter uma visão do que acontecia naquela época, né? Então, ela era utilizada para o registro comercial, de leis, literatura, e, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, né, ela é expressa através dessa escrita. Então, a primeira forma de escrita, né, e a gente estava conversando aí com vocês, os professores deviam estar conversando com vocês, que para o positivismo, né, a história ela passa a existir como tal a partir da escrita, né? A gente sabe que hoje a ideia é um pouquinho diferente, mas justamente o pessoal começa a contabilizar a história a partir dos primeiros vestígios de escrita. E esses teriam sido alguns dos primeiros vestígios que nós vamos ter aí com relação à escrita, algo extremamente importante para a história. E nós vamos também ter o Código de Hammurabi, né, que é um dos primeiros códigos de leis que nós vamos ter, né, aproximadamente ali no século XVIII a.C. Nós vamos ter a Lei de Talião, tá, da punição proporcional ao crime, o famoso olho por olho, dente por dente, né? Na antiguidade, alguns lugares ainda do Oriente, tu tem ainda esse sistema de penalidades, a justiça seletiva, né? Porque o que acontecia? A classe superior, muitas vezes, ela não recebia as mesmas penas que a população mais pobre, né? Então, quer dizer, as pessoas não eram iguais perante a lei no que diz respeito às punições. E esse código, né, é um código que está até hoje exposto, se não me falha a memória, no Museu Britânico, e é uma das primeiras expressões de questões legais que nós vamos ter, beleza?
E aí, nós vamos ter aqui, né, um sistema de hidrografia, tá? E a questão da agricultura, Mesopotâmia e o Egito, né? Nós vamos ter aqui o Tigre e o Eufrates, né? E uma das coisas interessantes é que as primeiras grandes civilizações, aqui a gente está falando da Mesopotâmia e Egito, mas a Índia, né, a China, todas essas grandes civilizações que foram formadas no período da Antiguidade, elas tinham como característica estar perto de grandes rios, tá? Justamente pela possibilidade de fazer uma agricultura regular. Claro, o Nilo, por exemplo, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, quando a gente for falar sobre o Egito, ele tinha uma cheia mais previsível, mais calma, tá? O Tigre e o Eufrates, a cheia dele era uma cheia um pouco mais violenta, certo? E não era tão regular quanto o Nilo. Essa vai ser uma das grandes diferenças. Mas, porém, tanto um quanto o outro, tanto o Nilo quanto o Tigre e o Eufrates, né, eles possibilitavam ter uma irrigação e a possibilidade da agricultura, que era uma das grandes riquezas desse período da história. Beleza? Então, nós vamos começar agora, então, passando para o Egito, né? Nós vamos estudar um pouquinho agora a questão da periodização política do Egito, certo? Então, o Egito ele é dividido em alguns momentos, certo? Então, nós vamos ter a unificação do Egito, feito pelo faraó Menés, né? Onde ele vai juntar os dois Egitos que tinha, né? E nós vamos ter também o Antigo Império, que seria o primeiro momento. Nesse momento aí, nós vamos ter a construção das grandes pirâmides de Gizé, né? Quéops, Khafre e Miquerinos. Um lugar que particularmente eu ainda quero muito conhecer, acho que é muito interessante. Um dia eu ainda vou lá. Não conheço a parte do Egito, mas acho muito interessante, né? Que também faz parte de uma das grandes riquezas da antiguidade, certo? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão da construção das pirâmides, que por muito tempo o pessoal achou que as pirâmides foram construídas apenas por escravos, tá? Não é bem assim. Depois nós vamos ter o Médio Império, né? Fortaleceu o poder central do faraó. Nós tivemos várias conquistas, tá? Como Danúbio da Palestina, e por um determinado tempo eles foram dominados pelos Hicsos, né? Que é um povo indo-europeu que acabou invadindo aquela região ali. Diz que os Hicsos, na estrutura de guerra deles, eles já tinham o conhecimento da utilização do cavalo, por exemplo, aonde os egípcios ainda naquele momento não tinham. Então, essa superioridade bélica foi determinante para que eles conseguissem tomar, né, o Egito, né? Ficaram lá por um determinado tempo, depois o poder voltou novamente à mão dos egípcios. E no Novo Império, tá, foi marcado por grandes conquistas, resultando no domínio egípcio por todo o Oriente, né, Médio, e as disputas internas acabaram enfraquecendo, mais para o final desse momento, o poder central do Egito, né? Depois o Egito ele acaba sendo influenciado pelo período helenístico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e também pelos romanos, tá? Aspectos sociais, tá? Nós vamos ter o faraó e seus familiares, sua família, tá? Nós vamos ter a parte da nobreza, que estaria abaixo, né, da família do faraó, eram parentes distantes ou pessoas relacionadas à família do faraó. Depois nós vamos ter os sacerdotes, que, porque era politeísta também, nós vamos ter muitos sacerdotes no Egito, a questão da vida após a morte, a ideia, né, de conservar o corpo nessa vida para que tu existisse na vida dos mortos pudesse voltar novamente, né? Tudo isso era uma característica muito forte da religiosidade egípcia. Nós tínhamos também os escribas, que eram responsáveis por deixar registradas as questões do Estado, a questão da economia, da sociedade em si, os soldados, os camponeses e artesãos, e na base da pirâmide nós vamos ter também os escravos, tá? Aspectos culturais. A religião era politeísta, tá? Os deuses tinham características antropozoomórficas. O que é isso, professor Yuri? Antropozoomórfico. Antropo significa homem, zoo, animal, mórfica, forma. Então, eles tinham forma de homem e animal, tá?
dentro da mitologia grega, né, um dos deuses mais poderosos que nós tínhamos era o deus Ra, depois nós tivemos o deus Amon, e aí tu teve uma junção do deus Amon-Ra, tá? Cuidem, é Amon-Ra, tá? Alguns, alguns dizem, não, é o Mun-Ra, não tem nada a ver com o Mun-Ra, o Mun-Ra é Thundercats, não tem nada a ver com isso daí. Eu sei que não é da idade de vocês, talvez nenhum de vocês tenham visto esse desenho, mas é o deus Amon-Ra, tá? E aí eles tinham um processo de mumificação, que era para conservar o corpo do morto, né? Ou os nobres, ou o próprio faraó, tá? E essa ação ela tinha uma relação da vida após a morte, né? E também uma das coisas que é bem interessante dentro da questão cultural é que em 1789, Champollion ele acaba achando a Pedra de Roseta, que foi uma pedra que estava escrito em 3 línguas, e uma delas eles conheciam, que era o grego, e aí eles conseguiram decifrar, usaram como um códice, né, para decifrar a língua hieroglífica. E aí, a partir daí, nós começamos a entender um pouco mais da história dessa cultura tão interessante que é a cultura egípcia, né? Aí eu trouxe algumas curiosidades para vocês, né, com relação ao trabalho nas pirâmides. Diferente do mito popular, ela não foi construída apenas por escravos, né? Os trabalhadores eles receberam também para fazer isso, né? E pessoas especializadas. Uma coisa que eu acho bem interessante no que diz respeito às pirâmides é que a maioria dos blocos eles eram cortados na própria pedreira, né? E eles vinham, eram arrastados e eram encaixados. E nós temos essa construção literalmente faraônica. Esse daqui é um termo interessante que a gente poderia ressaltar aqui. Quando a pessoa faz assim uma obra gigantesca, né? Ela utiliza o termo faraônico, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, a usina de Itaipu, né? A usina de Itaipu. Ela foi uma obra faraônica. Por que faraônica? Grandiosa. Justamente fazendo alusão às pirâmides, né, do Egito, tá? A importância do faraó como organizador da economia também era algo extremamente importante, né? E até eu costumo dizer que, por exemplo, o modo de produção asiático que a gente fala, uma das grandes características do modo de produção asiático era o que acontecia no Egito, né? Onde tu tinha uma produção, né? Uma servidão coletiva, parte dessa produção ficava para o povo, mas a maior parte ia para o Estado, né? É uma questão bem interessante. E nós temos também a parte aqui da conquista macedônica e a helenização do Egito. Alexandre o Grande, ele conquistou o Egito, tá? E funda uma das Alexandrias ali. E ele teve uma função cultural muito grande nessa conexão da Grécia com o Egito. E a influência grega na administração e na arquitetura egípcia também foi muito interessante. Quando Alexandre morre, o seu império ele foi dividido entre os seus 4 generais. E o que fica responsável pela parte do Egito foi Ptolomeu. E a partir daí nós vamos ter o que conhece como uma dinastia ptolomaica, tá? Por exemplo, a Cleópatra, que é um ícone, né, da história do Egito, ela seria dessa dinastia ptolomaica, tá bom? E aí, concluindo, né, a Mesopotâmia foi um dos primeiros registros da escrita da justiça codificada, né, o Código de Hammurabi. No Egito, a organização política forte e controlada pela economia e pelo faraó, e a importância das adaptações geográficas para o desenvolvimento dessas civilizações. Vale lembrar que todas essas grandes civilizações elas só puderam ser construídas a partir de grandes rios que trouxeram a possibilidade de uma agricultura, tá? Uma agricultura regular, e tu tinha uma produção regular, e isso vai fazer com que nós tivéssemos a construção da possibilidade de um Estado, né? Porque o Estado
ele também só consegue muitas vezes ser organizado através de impostos, né? Claro que hoje nós pagamos impostos via dinheiro, né? E muitas vezes, naquela época, o imposto ele era cobrado em cima da produção, certo? Mas é bem interessante nós entendermos essas duas culturas. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida, né? Depois, quando vocês puderem aí fazer uma troca aí com a gente, né? De dizer, ô, professor, não ficou legal essa parte aqui, eu não entendi muito bem, tá? Vai ser possível a gente fazer aí essa troca, beleza? Mas, e um detalhe, depois desses dois povos, né? Nós vamos ter outros povos que vão compor as primeiras civilizações, beleza? Como, por exemplo, os hebreus, que tem uma conexão muito grande entre tanto a Mesopotâmia quanto o Egito, muito mais com o Egito, né? Nós vamos ter também os fenícios, que foi uma cultura extremamente importante. Todas as culturas anteriores, elas tinham uma conexão muito grande com a agricultura. Os fenícios, eles tinham uma característica interessante com relação, por exemplo, ao comércio. Eles eram grandes comerciantes, grandes navegadores da parte do Mediterrâneo, tá? Fundaram vários interpostos comerciais ali, né? Grandes fabricadores de navios, talvez os melhores navios daquele momento ali eram dos fenícios. E nós vamos ter também os persas, que também vão ter uma ligação muito grande com esse momento que nós estamos falando aqui, tanto com a questão da Mesopotâmia, né, como também com o Egito. Neste caso, mais a Mesopotâmia. E uma coisa interessante, tudo isso daí, se tu quiser entender um pouco mais, tu consegue ver essas relações na Bíblia, né? A Bíblia está lá, mostra isso daí, né? Nós temos ali a questão de Daniel, a estátua, né? Tal. Então, tu pode procurar ali e dar uma verificada para ver se bate tudo isso daí que a gente está estudando. E o mais interessante é que bate e bate muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula aí. Nós vamos ter algumas aulas esse ano aí. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. É isso aí, valeu, tchau. Fala galera, tudo bem? E aí, como que foi a semana? Espero que você tenha feito as questões que a gente vai estudar agora, certo? A gente vai revisar um pouquinho do que nós vimos na semana passada durante as questões e eu vou dar algumas dicas para que você bata o olho na questão e não fique perdendo muito tempo, assim, prestar atenção a alguns macetinhos, tá bom? Fique ligado e se você de repente não conseguiu fazer o simulado essa semana, não tem problema, não deixe os outros sem fazer, tá bom? Para que você possa treinar e chegar no Enem arrebentando, beleza? Vamos começar então? Primeira questão, Enem de 2020, Enem digital. E é uma questão que fala, olha só, tem uma teia alimentar. Tá vendo que as setinhas vão para diversas direções? Lembra que setinha significa fluxo de energia no ecossistema. E aqui ele pergunta o seguinte, olha, você tem um ecossistema e ele quer saber o menor nível trófico ocupado pelas aves, tá? E ele quer que você indique qual que é esse nível trófico. Só uma dica, primeira ordem, consumidor primário. Ave é consumidor, né, gente? Pelo amor de Deus. Ave não é produtor, ave não faz fotossíntese, né? Então, ave é consumidor. Primeira ordem, consumidor primário, segunda ordem, secundário, terceira e assim por diante, tá? O que você precisa prestar atenção nessa imagem? Nas flechas. Por favor, não se perca nessas flechas, tá? E eu já vou mostrar aqui a resposta para você e eu vou indicar, tá? Lembra que a cadeia alimentar começa sempre pelos produtores, que são, nesse caso, as algas, tá? Fazem fotossíntese, produzem aí sua própria energia. E aqui, por que segunda ordem ou consumidor secundário? Porque das algas, veja que tem uma flecha para os moluscos. Molusco, consumidor primário.
E do molusco tem uma outra flecha para as aves, consumidor secundário, tá? Não se confunda com a flechinha da esquerda que está indo para os peixes. Não precisa ser necessariamente alinhado, tá? O que importa é a flecha que está saindo e para onde está indo. Então, nesse caso, nós temos a alga, molusco e molusco aves. Molusco consumidor primário, aves consumidor secundário, tá bom? Preste bastante atenção nesses exercícios, porque é muito fácil de você errar por falta de atenção, tá? Então pega teu lápis, risca, faz o que você precisar fazer. Próxima questão, a gente tem aqui outra cadeia alimentar, só que veja que aqui ele está falando de um composto que se acumula, né, nos seres vivos ao longo da cadeia alimentar. Ele é um composto que, como a gente falou ali na parte de bioacumulação, ele vai ficando em todos os níveis. Então, lembra a dica que eu falei? Qual é o nível trófico que tem a maior quantidade de substância tóxica, nesse caso, acumulado? Sempre vai ser o topo da cadeia. Não esqueça, anote. Sempre o topo da cadeia é aquele nível trófico que tem a maior quantidade de substâncias bioacumuladas. Só que veja o enunciado da questão e veja qual é o comando da questão. Olha só, espera-se encontrar maior concentração de TBT, que é o composto, no molusco. Então, você tem que procurar a cadeia alimentar que tem um molusco no topo da cadeia. Não importa se a cadeia é gigante ou se ela é pequena. Se o molusco está no topo da cadeia, é ele que vai ter a maior quantidade de composto acumulado, é ele que vai ter maior concentração. Analisando essas cadeias, a gente tem as 5. Então, as 5 ali, você tem o polvo, que está no topo da cadeia e, portanto, é o que tem a maior quantidade de compostos acumulados. Aqui a gente tem, já está aparecendo a resposta, né? O ciclo do nitrogênio tem um esqueminha aqui e ele pergunta o seguinte: se o grupo dos micro-organismos fosse exterminado, dos decompositores, né? Qual etapa não ocorreria? Ora bolas, pessoal! Decompositor decompõe detritos, portanto, o 2, a produção de amônia, né? A parte 2 ali seria prejudicada. E nossa última questão tem uma pirâmide. Tem uma pirâmide, certo? E já fala que é uma pirâmide de número. Tá? Então, você tem que se ligar na quantidade de indivíduos. E aí a gente tem aqui a sinalha alternativa que identifica os organismos indicados no diagrama. Então, o 1 provavelmente é uma árvore, tá? O 2 você está vendo que é bem grandão, então os organismos são bem pequenininhos. Então, é o pulgão, depois nós temos a joaninha e depois nós temos o pássaro. Essa é a letra A, a nossa resposta. Valeu, galera! A gente se vê na próxima. Olá, queridos alunos, tudo bem? Vocês já resolveram exercício sobre velocidade média semana passada. Vamos corrigir? A primeira questão que vocês estudaram é uma questão do Enem 2023. Fala sobre o petróleo, que é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição dos materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica através deles. Considere que uma camada de 450 metros, então vocês podem ver aqui 450 metros, de um líquido que se encontra preso no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidos por duas vibrações refletidas, ou seja, ele emite um som, vai bater no líquido e vai voltar como um eco. Então, ele fala aqui na nossa questão que a primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido, com a camada rochosa, e a segunda deve ser a reflexão na parte inferior do líquido. Então, o tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco, então, manda o primeiro pulso, bate aqui e volta, é meio segundo. Já o segundo eco,
Ele vem, bate aqui no final do líquido e volta. Ele quer saber a velocidade do som no líquido. Mas como assim, prof? Não é velocidade média? Então, olha lá. A velocidade, ela é uma velocidade constante. Então, o tempo de ida e volta aqui é meio. O tempo de daqui a aqui é 1 em 1.1. Então, a diferença entre o que vai sobrar aqui de tempo, aqui entre os dois, vai ser 1.1 menos 0.5, que é o tempo de 0.6 segundos. Então, olha lá. Então, ele aqui deu meio, aqui deu 1.1, a diferença entre os tempos é 0.6. Lembrando lá, velocidade é a distância dividido pelo tempo. Só que é o seguinte, a distância aqui é de ida e volta. Então, eu não posso colocar só uma distância, eu preciso colocar 2 vezes, porque ele foi e voltou. Então, fica 2 vezes a distância, que é 450, dividido pelo tempo que nós vimos que é a diferença entre eles, que é 0.6. Então, a velocidade vai ser os 900, né? Dividido pelo 0.6. Este valor, então, aqui vai ficar 1.500 metros por segundo. Que é a resposta correta, a letra D. Próxima, então, questão? Vocês acertaram aí? Muito bem. A próxima questão, ele fala sobre uma concessionária. Olha só que interessante. Ele fala sobre uma concessionária que ela é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio. Então, vamos pegar já a informação aqui, ó. A distância é 480, temos aqui 10 praças, onde os funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que é aquele sem parar, né? Que se abre automaticamente, evitando fila e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem entre uma cabine é de 3 minutos. Então, vamos lá. E as velocidades máximas permitidas, então, aqui é 100 km por hora para carros pequenos, leves, e 80 km por hora para veículos de grande porte, que são os caminhões. Então, vou chamar aqui, ó, de veículos leves 1, os caminhões, de 2. Considere, então, o caminhão e o carro viajando ambas com velocidades diferentes, máximas permitidas. Então, o carro está a 100 km por hora e o caminhão 80 km por hora. E que somente o caminhão tem o serviço de cobrança no automático. Comparando ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Ou seja, ele quer saber quantos minutos o carro chega antes do caminhão. Então, vamos lá resolver, então, primeiro, o 1, que é o carro. Se o carro ele vai parar em cada pedágio, que são 10 pedágios, e cada pedágio ele tem 3 minutos, então deu aproximadamente 30 minutos, e 30 minutos é igual a meia hora. 0,5 horas. 0,5 horas. Agora, ficou meio estranho, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu tentar arrumar os 5. Agora, olhem só. Se ele continuar com a velocidade de 100 km por hora, então, a distância percorrida é 480 km. Vamos descobrir quanto tempo ele leva para percorrer os 480 quilômetros, e depois nós temos que somar com a meia hora que ele estava parado. Então, olhem só, com a fórmula da velocidade média, que é a distância sobre o tempo,
Eu quero descobrir o tempo. Então, para que eu possa descobrir o tempo, eu terei que pegar a velocidade, que é o 100, certo? Igualar a distância, que é 480. Descobrir o tempo. Como o tempo passa multiplicando 100, o 100 passa dividindo 480, o tempo que ele levou aqui fica 4,8 horas. Preciso somar, então, com a meia hora que ele estava parado. Mais meia hora que ele estava parado. Então, deu total de 5,3 horas. Esse é o tempo que o carro levou para percorrer 480 quilômetros. Agora, vamos para o caminhão. Vou usar a mesma fórmula, só que agora com 80 km por hora. A distância que ele percorreu é a mesma, que é o 480, dividido pelo tempo. Então, o tempo será 480 dividido por 80, vai dar 6 horas. Certo? O caminhão levou 6 horas, o carro levou 5,3, então a diferença entre eles deu 0,7 horas. Mas a gente não tem essa resposta, sabe por quê? Porque ele quer em minutos. Então, eu faço vezes os 60 minutos, então vai dar 42 minutos de diferença entre o caminhão e o carro. E aí, diz para nós aí nos comentários se você acertou a questão, se você errou, tá? Interage aí conosco. Na questão 3, é uma questão muito simples do Enem de 2012. Ele fala sobre a entrega de uma encomenda e ele tem 2 trajetos. Esses trajetos, o primeiro trajeto é de 80 km por hora e a distância é 80 km, e o segundo trajeto é de 60 km e 120 km. Ele quer saber o tempo total da entrega. Então, o que vocês vão fazer? Vão descobrir o tempo no primeiro trecho, que vai dar 1 hora, porque 80 dividido por 80 dá 1 hora. No segundo trecho, é 60 dividido por 120 dá meia hora. Então, você pega 1 hora, soma com meia hora, dá 1 hora e meia. A resposta correta é a letra C. Então, é só aplicar aí a fórmula da velocidade média. Abraços, queridos, e até a próxima aula. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios. Eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem. Começando, então, com a nossa primeira questão, né? Que foi uma questão que vai trabalhar o conceito de densidade. Então, ao ler o enunciado, nós temos que nos atentar ao quê? A uma pequena parte que eu destaquei aqui para vocês, que ele fala assim, ó, cujas massas são muito pequenas. Eu estou trabalhando o conceito de densidade nessa questão. E aí ele já me deu uma dica para resolver, né? Ele fala assim que as massas são muito pequenas. Então, se nós pegarmos um pouquinho da nossa aula e o conhecimento que você tem sobre densidade, qual que é a nossa relação? Nós temos como relação que a densidade e o volume são inversamente proporcional. Mas a densidade e a massa são diretamente proporcional. Por quê? Se nós olharmos nessa imagem que eu trouxe para vocês, você pode ver que densidade mais baixa, você tem poucas bolinhas dentro daquele círculo, porque você tem menos massa, você tem menos matéria aglomerada. Agora, quanto maior a densidade, mais matéria eu vou ter, menos espaços vazios, o que vai dar a ele um peso maior, certo? Então, ele já nos deu a chave que eu tinha que achar, então, a massa menor. Então, nesse caso, quando ele estava falando de massa, né, do menor, a relação entre o refrigerante comum e o refrigerante diet tem a ver com a densidade, né? Não é viscosidade, não é o volume, não é a massa, nem a temperatura, e sim a densidade é diferente, já que um vai usar açúcar e o outro vai usar o adoçante. Tranquila essa, né? Bora para a próxima? Na segunda questão, nós já temos uma equação química, certo? E aí eu destaquei aqui, ó, algumas informações. Então, ele fala do magnésio metálico, ele vai falar do hidróxido de magnésio, mas qual é a informação chave para a nossa questão? Tá aqui, ó, hidróxido de magnésio
pouco solúvel. O que é ser pouco solúvel? Quer dizer que ele vai solubilizar, mas ainda vai sobrar um restinho, sabe? Vai sobrar aquele farelinho lá no fundo. Então, quer dizer que você vai ter uma parte líquida e uma parte sólida nessa amostra. Então, qual é o melhor método para separar uma mistura heterogênea, onde eu tenho um sólido e um líquido? E aí, se nós olharmos, a melhor forma de separar esse sólido desse líquido seria através de um processo de filtração simples, ok? Essa daqui também tranquila, né? Pegar a ideia principal da questão do pouco solúvel, identificar que é uma mistura heterogênea e aí a gente já consegue fazer a separação. E para finalizarmos, então, a nossa terceira e última questão de hoje vai falar sobre a água bruta, né? Então, mais uma vez, um método de separação. E aí, o que ele fala? Que no processo de tratamento, de limpar a água, né? A água límpida e potável, nós vamos ter ali alguns processos: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoração. E aí ele pergunta, qual é a etapa de retirada, ó, retirada de grande parte dos sólidos? Em qual dos momentos das estações de tratamento de água eu consigo separar a parte líquida da parte sólida em maior quantidade? Então, eu vou ter o quê? Um processo de... Eu vou precisar fazer com que aquelas partículas elas se aglomerem e depois descansem. E no processo de descansar, a maior parte, né, dos sólidos vão para o fundo. Então, é a decantação. Olha aqui, ó. Se nós olharmos nessa imagem, ó, a decantação. Eu tenho as partículas, mas no processo de descanso, elas vão para o fundo. E aí eu consigo fazer essa separação. Então, a resposta correta é a letra B, decantação. Eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.